Oi, pessoal, bom dia. Nós somos alunos da graduação em farmácia na Unicamp e vamos fazer essa apresentação falando sobre dois importantes indicadores farmacoepidemiológicos: o indicador de medicamentos mais prescritos e o de percentual de antibióticos. Nos últimos anos, as discussões sobre o uso racional de medicamentos têm sido muito frequentes em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde já organizou uma conferência sobre esse assunto em 1985. Foi publicado um guia sobre como investigar o uso de drogas nas unidades de saúde em 93 e o governo brasileiro aprovou a Política Nacional de Drogas em 98. Mas para que as políticas de uso racional de medicamentos sejam realmente eficazes, é importante que os gestores de saúde tenham à sua disposição indicadores que sejam capazes de medir o uso de medicamentos, para que se possa descrever os padrões de uso e os comportamentos de prescrição. Então, a OMS descreveu alguns indicadores de prescrição com o intuito de controlar melhor o uso de medicamentos, permitir comparações entre diferentes áreas, situações e tempos, medir o impacto da instituição de novas políticas públicas e construir instrumentos para a detecção de problemas nos serviços de saúde. O uso de indicadores de prescrição é um jeito simples, eficiente e rápido de fazer essa análise, porque para sua aplicação não é necessário fazer treinamentos complexos e nem utilizar tantos recursos. Esses indicadores são a primeira etapa para identificar problemas, estimular questionamentos mais profundos e gerar ações corretivas para melhorar a qualidade dos serviços de saúde. Aqui nós temos alguns indicadores de uso de medicamentos que são recomendados pela OMS, mas os abordados nessa apresentação são os dois últimos: a determinação dos medicamentos mais prescritos e a porcentagem de prescrições com pelo menos um medicamento antibiótico. Nós vamos explicar melhor a importância desses indicadores, como eles são calculados e daremos algumas aplicações práticas mais detalhadas. Bem, o primeiro indicador que a gente vai conversar um pouquinho é o indicador sobre medicamentos mais prescritos. E qual a importância deste indicador para os sistemas de saúde? A primeira delas, e talvez a mais importante, seja o seu papel no suporte ao ciclo da assistência farmacêutica, o qual possui objetivos principais como apoiar ações de saúde, além de promover o acesso da população aos medicamentos essenciais e quanto ao seu uso racional. O ciclo da assistência farmacêutica é dividido em 6 etapas: etapa de seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. A etapa de dispensação tem participação ativa do profissional farmacêutico, pois é ele quem vai informar aos pacientes o uso adequado do medicamento, além de auxiliar o cumprimento da prescrição médica e de fornecer medicamentos corretos e em quantidades adequadas. Mas de que maneira, então, o indicador sobre medicamentos mais prescritos pode auxiliar o ciclo da assistência farmacêutica? Ele auxilia através do mapeamento de classes terapêuticas mais prescritas de uma determinada região. Auxilia os serviços de saúde a planejarem e a executarem intervenções mais efetivas de acordo com a necessidade. Então, através dele, tem a determinação de quais serão os medicamentos essenciais aqui na etapa de seleção, com base nas doenças mais prevalentes. Desse modo, eu vou levar em conta critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, pois os recursos são finitos. Além disso, esse indicador serve também para controlar melhor as prescrições, identificação de surtos de doença e de erros de prescrições, como o aumento de prescrições sem causa aparente, que precisa ser investigada. Para a utilização deste indicador, os medicamentos são primeiramente classificados pela Classificação Anatômica, Química e Terapêutica ATC, da OMS. Nela, as substâncias ativas dos fármacos são classificadas em uma hierarquia com 5 níveis diferentes. Para facilitar a visualização, a gente usou a classificação da metformina como exemplo. No primeiro nível, o medicamento é identificado entre 14 grupos anatômicos farmacológicos principais, que estão representados na imagem à direita. No segundo nível, cada um desses grupos farmacológicos é dividido entre 2 subgrupos farmacológico ou terapêutico, sendo este representado por 2 dígitos no código. O terceiro e quarto níveis são subgrupos químicos ou farmacológicos, enquanto o quinto nível é a substância química final, gerando o último código.
Porém, cada um desses medicamentos pode ter mais de um código, já que pode haver mais de uma indicação para um mesmo fármaco ou ainda um único código pode representar uma associação de substâncias isoladas, cada uma com o seu próprio código. A partir dessa classificação, é possível determinar a porcentagem de medicamentos prescritos pertencentes à lista de medicamentos padronizados, de acordo com a equação, que é o número de prescrições de um determinado medicamento ATC dividido pelo total de prescrições médicas vezes 100. Com esses dados, é possível entender a demanda de uma determinada população em relação à prescrição e ao uso de medicamentos, estabelecer planos de ação para o planejamento de compra de medicamentos nas unidades básicas de saúde e também interpretar a distribuição de doenças e comorbidades em um determinado período e lugar. Além disso, ao compreender os padrões de prescrição, é possível promover o uso racional de medicamentos e obter informações sobre a presença desses fármacos nas listas de medicamentos essenciais, como o RENAME e o REMUME, para garantir o acesso da população a esses medicamentos e reduzir gastos públicos. O indicador de percentual de antibióticos foi criado pela OMS, visto que é uma classe de medicamento muito utilizada e às vezes de forma inadequada, o que leva a gastos desnecessários, além disso, ao desenvolvimento de bactérias resistentes. Portanto, esses indicadores são importantes para o desenvolvimento e implantação de políticas públicas a fim de solucionar esses problemas. O cálculo de percentual de antibióticos é uma razão no qual é necessário conhecer o conteúdo das prescrições médicas. O número de prescrições médicas com um ou mais antibióticos é dividido pelo número total de prescrições médicas. A partir disso, é possível multiplicar por 100 e obter o percentual de antibióticos prescritos. Um fator que altera esse resultado é a classificação de antibióticos. Segundo a OMS, penicilinas, medicamentos antibacterianos, medicamentos dermatológicos anti-infecciosos, agentes oftalmológicos anti-infecciosos e medicamentos antidiarreicos são classificados como antibióticos. A retirada ou adição de qualquer outra classe nessa classificação pode afetar o resultado desse percentual. Nesse estudo, no município de Vitória da Conquista, na Bahia, são prescritos antibacterianos para uso sistêmico com frequência de 12,3% e frequência acumulada de 30%. Os outros medicamentos acabam entrando nessa classificação como outros, com frequência de 42,1% e frequência acumulada de 100%. Com o resultado final, o número total de antibióticos é de 40,3% nesse município, o que ultrapassa o padrão de qualidade OMS de 20%, indicando que é necessária a intervenção epidemiológica. Nesse outro estudo realizado na cidade de Medellín, na Colômbia, além do cálculo de percentual de antibióticos, foi realizada a intervenção epidemiológica, e como resultado é possível observar a diminuição do uso de antibióticos após a intervenção, assim como a diminuição do surgimento dessas bactérias multiresistentes, ficando evidente, portanto, a importância dessa intervenção epidemiológica. Então, as aplicações práticas servem para identificação do uso indiscriminado de antibióticos, monitoramento do surgimento de bactérias resistentes, identificação de prescrições inadequadas, utilização entre comparações regionais e é importante para intervenções levando à redução de gastos. Bem, após a execução desse trabalho, o grupo concluiu que esses indicadores têm forte relevância para os serviços de saúde, pois fornecem dados que integram a farmacovigilância, que, dentre as muitas atribuições, importa-se com o desenvolvimento e conscientização sobre o uso racional de medicamentos. Esses indicadores ainda permitem relacionar as demandas de medicamentos com a situação epidemiológica da população naquele momento. Para exemplificar, a gente trouxe aqui ao lado um gráfico que compara as prescrições de medicamentos relacionados à Covid-19 entre os anos de 2019 e 2020, mais precisamente até julho de 2020. Aqui a gente pode notar em laranja um aumento exacerbado, exagerado, no número dessas prescrições quando comparadas ao ano anterior, o que vai de encontro com a conscientização sobre o uso racional de medicamentos, uma vez que a maioria desses medicamentos não tem comprovação científica nenhuma para tratamento dessa doença.